aqui professor Jefferson novamente. Vamos voltar ao tema de transformação de deformação, agora abordando mais sobre instrumentação e determinação de estado de deformação no ponto, né? Então aqui é uma técnica bem interessante que a gente vai apresentar, que até o momento a gente está falando de tensão de deformação, porém a gente, né, quando a gente fala de alguma, por exemplo, de alguma medida, por exemplo, de metro, alguma coisa assim, você tem como aferir isso, né? Agora a gente está falando de tensão, mas como é que a gente mede tensão? A gente está falando de deformação, e como é que a gente mede? Como é que a gente vai ter certeza que aquela deformação ali que eu tô medindo, que eu tô aferindo ali, que eu tô dizendo que está ocorrendo no corpo, realmente está ocorrendo, né? Então aqui, né, foi criado, existem outros instrumentos, mas esse aqui é o mais utilizado, né? Mais largamente utilizado na indústria, exatamente porque traz bastante confiança, né? Ele traz resultados muito confiáveis. Então, vou mostrar para vocês que é algo que é muito interessante, inclusive para questão de pré-projetos, testes. Então, ele auxilia muito na tomada de decisões. Então, aqui eu vou falar sobre rosetas, né? Porque é um instrumento que a gente vai trabalhar bastante dentro aqui da disciplina. Mas basicamente a roseta é um conjunto de extensômetros, né? Então que a gente consegue visualizar aqui nas imagens. Então o extensômetro é uma parcelinha aqui, né? Uma roseta sempre vai ser uma constituição aqui, normalmente com 3 extensômetros, né? Que a gente vai ter que trabalhar em um ponto, né? E ele é muito utilizado para aquisição de sinal de projetos em fase inicial, né? Então, para a gente poder fazer ali uma aferição de modelo, né? Para a gente poder realmente fazer uma validação, né? E para melhor compreensão de mecanismos também, né? De carregamentos e intensidades. Então, quando a gente não sabe qual é o carregamento que está ocorrendo sobre algum corpo, né? E eu desejo dimensionar aquele tipo de estrutura. Então é necessário que eu saiba de alguma forma, né, o carregamento que está ocorrendo lá. Então uma das formas e menos invasivas ali seria colar um extensômetro na estrutura já pré-existente e para visualizar qual é o carregamento que ocorre, né, em determinada situação. O que é esses extensômetros aqui, né? Basicamente eles são resistências, são pequenos filamentos, e quando ocorre uma deformação aqui a gente vai conseguir determinar uma diferença de potencial, né, elétrico, né? E isso a gente consegue traduzir em uma deformação mecânica, né? A gente consegue fazer uma equivalência entre deformação elétrica e deformação mecânica. É basicamente isso. Então, mostrando aqui uma instrumentação com rosetas, né? Então a gente tem aqui uma estrutura, né, ali de forma clássica aqui e muito bem instrumentada. Um exemplo aqui bem interessante, né? A gente consegue visualizar aqui, são 2 rosetas. Talvez não é claro para quem ainda não tenha uma certa experiência, mas a gente consegue visualizar aqui 3 elementinhos aqui dentro. Aqui é uma plaquinha, né? Quase que uma plaquinha, então, que ela é toda ela colada junto, né, na estrutura, tá? E cada 2 cabos desse aqui, né, está associado a um extensômetro. Então aqui a gente vai ver, por exemplo, um extensômetro que está em uma determinada orientação, na orientação C, né? Um outro aqui que está associado à orientação B e um outro que está associado à orientação A. E nas marcações de quem está fazendo a instrumentação, essa aqui é a roseta 10, né? Então esse tipo de instrumentação e organização é muito importante, né? Na hora que você vai fazer a coleta de dados, né, para que você não tenha uma troca de rosetas, não se confunda, não tenha algo que possa te trazer confusão,
né? Então sempre tudo muito bem fixado, né? Muito bem colado, inclusive os cabos aqui, ó, né? Para que não tenha nenhuma interferência. Afinal, o sinal ele é muito sensível, né? Inclusive tem que tomar cuidado com relação ao tamanho de cabo, né? Porque conforme o tamanho de cabo, o cabo ele oferece uma resistência e pode ter interferência aí nas leituras. São vários detalhes aqui que a gente tem que estar atento na instrumentação, tem que dominar esse tipo de instrumentação, tá? É bem interessante, são situações que são auxiliar, esse tipo de instrumentação ele auxilia muito na engenharia, né? E dá muita robustez, né, para as tomadas de decisões do engenheiro. Né? Então é importante aqui a gente fazer, né, também a instrumentação da forma mais adequada. E como é que são os sinais, né? Então fica a curiosidade. Aqui é um exemplo, né? Então temos a Roseta 1, Roseta 2, duas medições aqui. E então a gente consegue visualizar aqui então a, as deformações aí, né? Aqui na verdade já está transformado para tensão, né? Então que está Newton por milímetro quadrado. Então a gente consegue visualizar aqui que realmente tem algo que vai ser algo dinâmico pelo jeito que está ocorrendo, algum ensaio dinâmico que está ocorrendo, né? Que eles estão querendo controlar, né? Inclusive que está salientando que é um comportamento visualmente cíclico, né? A gente consegue visualizar aqui bem cíclico, né? Então consegue ver realmente existe um padrão, né? E de baixa aleatoriedade. Então realmente é algo, no meu ver, parece ser um ensaio que está ocorrendo dentro de um laboratório, né? Em ciclos muito bem controlados para a gente saber, né, exatamente a resposta a essa perturbação aí que está ocorrendo na estrutura que está ensaiando, né? Mas isso aqui é mais por curiosidade. Aqui também é outro ensaio que foi realizado, então são vários extensômetros que a gente consegue ver aqui, o extensômetro A, daí ele coloca o A, B, A, C, né? Então isso aqui provavelmente é uma roseta, né? Então a gente consegue ver as linhas aqui, né? Ó, vermelha, azul e preta, esses aqui é um extensômetro, então um dos pontos. O extensômetro B, daí A, B, C, novamente aqui é outra roseta. Então o verde, o lilás aqui e o azul mais claro, né? Então a gente consegue ver já que a gente tem umas deformações maiores, né, associadas a ela, né? E na verdade aqui também positivas e negativas, né? Então enquanto um lado o extensômetro BA está sendo aqui, está expandindo, né? Então o extensômetro BC aqui ele está sendo comprimido aqui, né? Certo? Esse lilás aqui. E agora, se a gente pegar o extensômetro C e o D, são dois extensômetros que são soltos, né? Então a gente pode ter também extensômetros únicos ali, do jeito que foi apresentado na primeira figura que eu mostrei lá. Daí a gente tem leituras únicas. Então aqui basicamente um extensômetro D, que a gente vai ter deformações negativas, então ele está reduzindo de tamanho, e aqui o extensômetro C, que também tem deformações baixas aqui, mas tem alguma coisa ocorrendo ali, né? Agora, que tipo, né, de deformação que está ocorrendo, o que está ocorrendo, depende da estrutura, né? Então é esse gráfico que vai ser importante, né, para você saber o que está ocorrendo, né? Então a pessoa que está conduzindo o ensaio, ela normalmente sabe o que quer instrumentar e o que quer obter de resultado, né, para que a gente possa interpretar e fazer o melhor uso possível. Então o que a gente vê aqui, ó, normalmente é um gráfico de deformação por tempo. Então basicamente aqui ele instrumentou, né, e começou a rodar um ensaio, e daí ocorreu essas deformações aqui, né, e aqui é o final do ensaio, que demorou 1000 segundos, ok? Então alguns tipos de sinais, né? Os sinais eles podem ser
estacionários e não estacionários, né? Então eles podem ser aleatórios, aí tem alguns exemplos aqui, o carro em estrada, né? Pode ser determinístico, né? Então basicamente uma onda senoidal, máquina rotativa, algo que, né, segue um padrão. Ele pode ser transiente, né? Então como um teste de impacto, né? Então aqui a gente pode, né, visualizar, né, que tem um amortecimento aqui da energia, é dado um golpe, né? E daí a gente tem uma perturbação e depois o corpo vai amortecendo essa e absorvendo essa energia, né? Gastando toda essa energia que foi dada no primeiro impacto. E aqui também um outro carro aqui que seria não estacionário contínuo, né? Então a gente vê aqui algo bem perturbado aqui, algo que é bem aleatório, né? Que está mostrando aqui, né, um carro em estrada não estacionário, né? De uma forma que aqui a gente já está vendo a dinâmica toda do veículo, né? Então quais são as deformações ocorrendo ao longo do tempo, né? Ok? Isso é bem comum, esse tipo de ensaio aqui é bem comum nas indústrias, né? Todos eles aqui são bem comuns, né? Tanto para dentro de laboratório como esse determinístico aqui, né? Ensaios de impacto são muito utilizados, né? São bem importantes aí para validação de projetos, e também o estado com esse contínuo aqui é importante exatamente para determinar às vezes vida fadiga de um componente, né? Ok? Então, determinando o estado de deformação no ponto, né? Com auxílio de rosetas, né? A gente está sempre pensando agora, né? Bom, com o ensaio realizado e as medidas obtidas, deseja saber o estado de deformação no ponto ensaiado. Algumas hipóteses e considerações. As deformações são mensuradas ao longo de cada extensômetro. Isso, então a gente vai obter uma medida em cada extensômetro e ao longo do extensômetro, né? A roseta está submetida ao estado plano de tensões, né? A deformação normal à superfície não é mensurada, né? Então, basicamente, a gente vai ter as deformações no plano, e a medida não pode ser influenciada pelo instrumento de medição, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, tem que garantir é que o extensômetro ele não seja, né, não tenha uma rigidez, né, algo que vai influenciar no resultado do ensaio, né? Eu não posso medir qual será a deformação no extensômetro, em um extensômetro, utilizando um extensômetro, por exemplo, né? Colocar um extensômetro no outro e quero saber qual é a deformação do outro extensômetro. Isso não seria, eu estou duplicando a rigidez, né? Então, se eu tiver algo que é muito fino e eu colar um extensômetro, muito provavelmente ele vai começar a contribuir com a rigidez da estrutura. E isso eu não posso fazer. Eu tenho que garantir que o meu instrumento de medição não influencia, né, no ensaio que está sendo realizado. Bom, e para obter o estado de deformação, né, então sabendo de tudo isso, né, utiliza-se a equação para a determinação de deformação em uma determinada orientação, antes de serem consideradas as identidades trigonométricas. Então a gente pega uma equação lá antiga que a gente já tem domínio aí, né? E então basicamente o que a gente vai ter, a gente vai conhecer a deformação em um determinado ângulo, só que a gente não vai saber o estado de tensão que está associado a ela, que seria essas deformações X, deformação Y e deformação cisaliante, né? Então, se a gente sabe esse e não conhece o resto, então se tivermos, né, 3 equações, certo? Então 3 deformações, 3 extensômetros, 3 leituras no mesmo ponto, né, em ângulos diferentes, então a gente vai ter exatamente 3 equações e 3 incógnitas, e dessa forma a gente consegue determinar as deformações no ponto, né? As deformações então associadas ao
eixo X, a deformação normal associada ao eixo X, deformação normal associada ao eixo Y e a deformação cisalhante, né? E como é que isso se dá sempre, né? A gente vai ter uma roseta orientada, né, dessa forma, então vai ter um extensômetro 1, um extensômetro 2, um extensômetro 3. Eu vou ter a deformação 1 que vai estar orientada no extensômetro 1, a deformação 2 que vai estar orientada de acordo com o extensômetro 2 e a deformação 3 que está orientada com relação ao extensômetro 3, né? Então, a primeira coisa aqui que vai ser definida é o eixo X, né? Eixo X, obviamente, né? Então temos aqui a origem e o eixo Y também associado. E a partir do eixo X eu vou determinar todos os ângulos que estão a partir desse eixo X que foi determinado, que é a orientação que eu desejo saber quais são as deformações, né, no ponto, a deformação em X, a deformação em Y e a deformação cisalhante. A partir desse eixo X eu vejo qual é a orientação de cada extensômetro, θ1, θ2 e θ3, né? Então eu vou saber daí então o valor da deformação e a partir do eixo X qual é o ângulo que ela está ocorrendo, né? E daí sim eu consigo montar as três equações e depois basicamente fazer, né, um sistema de equações para determinar as três incógnitas. Certo? Sem mais, eu fico por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato. Até a próxima. Tchau!